chamar o diretor, Marcelo Pena, para fazer a abertura aqui da nossa palestra, uma palestra voltada para a área de saúde. Hoje a gente está aqui com a doutora Mariana, nós vamos estar com o doutor Manuel também, um cardiologista, falando um pouco da saúde, aproveitando aí, a gente está fazendo uma emenda do Setembro Amarelo, do Outubro Rosa, do Novembro Azul, focando aí na saúde e bem-estar dos nossos colaboradores e da família e dos amigos dos nossos colaboradores. Muito obrigada a todos vocês presentes aqui. O grupo de gente de gestão, de marketing, do RH, de atração e seleção, agradece imensamente vocês por estarem aqui hoje. Gratidão, e eu passo a palavra para o nosso diretor. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Mariana. Bom dia, família JDC. Que todos sejam bem-vindos nesse nosso dia a dia de saúde, né? Olha que coisa boa falar de saúde. Isso é excelente. É um dia fantástico. É um dia para a gente falar de prevenção. É um dia da gente falar como cuidar não só de nós, mas cuidar daqueles que nos são caros, né? Então, principalmente, a gente está aqui para aprender um pouquinho, para ouvir aquilo que a doutora Mariana tem a dizer, e eu tenho certeza que vão ser momentos bem agradáveis, onde que a gente vai poder falar um pouquinho sobre emagrecimento, é isso? Nós vamos falar aí um pouquinho sobre como nós devemos nos alimentar, né? O que é interessante para nós no dia a dia, quais são os sinais que devemos nos atentar. Ou seja, tem muito ensinamento bacana para a gente hoje. E é um prazer tê-los aqui conosco. E, principalmente, muito obrigado, doutora Mariana, por dedicar esses momentos aí que eu tenho certeza que são tão valiosos, né? Hoje o tempo é tão escasso a todos. Então, muito obrigado mesmo. Família JDC agradece. Eu que agradeço o convite, gente. Obrigada. E aí, estamos aqui com uma empresa de tecnologia, mas eu sou um zero à esquerda na tecnologia, então vocês têm um pouquinho de paciência aí. Ô, Cris, eu fiz uns slides que eu queria que a gente fizesse a apresentação, pode ser? Claro. Na verdade, só para dar uma guiada. Bom, eu sou formada há 10 anos, sou nutróloga, sou membro do IFM, que é o Instituto de Medicina Funcional nos Estados Unidos. E, na verdade, Cris, eu queria propor uma coisa um pouquinho diferente. Eu queria que a gente realmente fizesse um bate-papo, então se alguém quiser falar alguma coisa e perguntar depois, eu estou super à disposição. Mas eu queria plantar uma sementinha para vocês entenderem que nós somos responsáveis pela nossa saúde, né? O médico, ele vai trabalhar num sistema de parceria com o paciente, né? Mas quem pode percorrer esse caminho aí é apenas o paciente. Bom, mas me deixa saber, é uma empresa de tecnologia, me fala um pouquinho da empresa de vocês. Fala aí, Pena, o Diego. Enquanto a gente está esperando aqui. Eu vou pedir, então, para o nosso terceiro sócio que está aí, que é o Clean, falar um pouquinho. O Clean está aí. Opa, tô aqui. Bom dia, doutora Mariana, bom dia, pessoal. Tudo bem, né? Realmente, hoje é um dia bem especial. Falar um pouquinho, né, da JDC, né? A JDC é uma empresa que foi fundada há 14 anos atrás, né, praticamente, né, Pena? Isso. E começamos aí na área de inteligência de dados e fomos seguindo e melhorando e absorvendo outras pessoas que, iguais a nós, tinham aquela paixão pela tecnologia. E desde o início, né, eu gosto muito de falar disso, né? Apesar da gente falar que somos uma empresa de tecnologia, nós acabamos tendo uma vertente um pouquinho diferente, porque o nosso propósito, ele é bem específico, né? O propósito da empresa, ela está mais relacionada com a experiência que tanto os nossos, vamos dizer, os nossos colaboradores, as pessoas que estão trabalhando junto com a gente e os nossos clientes vão ter. A gente sempre busca a melhor experiência para ambos. E a gente utiliza para isso uma ferramenta. E essa ferramenta é a tecnologia.
né? Então, nós não vivemos na nerdologia só pensando em desenvolvimento, programa, nem nada. A gente sempre traz isso, a gente traz à tona o conceito do ser humano e da necessidade que cada um tem de estar bem aonde está, fazendo aquilo que tiver que fazer, né? Porque trabalho sempre tem, a inovação sempre vai ser demandada no nosso meio, a tecnologia ela sempre vai fazer parte, independente se nós somos protagonistas ou se nós somos espectadores. Mas a única coisa que permeia esse relacionamento e permite que ele seja duradouro é a relação humana que a gente traz envolvendo essas pessoas. E é por isso que a gente trouxe aí, né? E Olha, vai trazendo pessoas para nos ajudar. Que coisa interessante, né? Você falar que a gente tem que ter um bom relacionamento no trabalho, né? Tem que ser um ambiente legal, e isso tem tudo a ver com saúde, né? Sim. Isso é promoção de saúde também. A gente vai... Exatamente. Um Exatamente, porque se a gente for pensar bem, projetos complexos, clientes difíceis de se trabalhar, situações desafiadoras, elas sempre vão existir, seja em qualquer meio. E quando a gente coloca tecnologia no meio, a gente ainda agrega uma variável bem interessante. Não dá para ficar parado. Não. A gente tem que estar estudando o tempo inteiro, porque as coisas, o processo de obsolescência daquilo que nós masterizamos em algum momento, ele é muito rápido. Então, não dá para a gente falar que eu sou especialista naquele item, se aquele item vai deixar de ser algo que está ali no Trend Topics em algum momento. Então, a gente sempre tem que estar correndo atrás disso. E é inevitável a necessidade da gente estar bem com nós mesmos, né? Da gente estar bem em relação ao nosso físico, em relação ao nosso psicológico, para a gente abraçar a responsabilidade de continuar provendo para os nossos pares e para os nossos clientes uma condição e uma experiência que é aquilo que a gente se propõe a fazer, né? Então, é bem por aí. Tudo muito alinhadinho aí, gostei de ver. A gente... E engraçado que esse propósito, igual eu falei, ele existiu desde a concepção da ideia da JBC. Mas ele foi escrito não tem tanto tempo assim. Porque acredito que faltava as palavras, faltava o momento certo, mas no momento que a gente chegou e falou assim, cara, é isso, a gente abraçou a ideia e a partir daí a gente vem investindo cada vez mais em pessoas sem nos desligar da ideia de que a tecnologia é o que é a nossa paixão. Ah, maravilha. Mas a gente vai amadurecendo, né? Essas palavras aí do propósito. E é importante, hoje está muito na moda, né, falar sobre propósito, mas inclusive na saúde a gente tem que ter um propósito, né? A gente tem que ter um propósito maior para buscar, para realmente tornar o dia a dia constante, né? Porque senão a gente começa uma coisa aqui e logo para, e a gente sabe que se a gente está falando em saúde, se a gente está falando em longevidade saudável, a gente está falando de constância, né? Pode passar, por favor. Bom, o que eu vim propor para vocês aqui hoje foi para a gente construir a saúde de vocês, tá? Então a gente vai pensar naquilo que eu já falei um pouquinho sobre tornar-se responsável pela sua saúde. E a gente vai pegar alguns pilares que são às vezes até negligenciados por nós, tá? Pode passar, por favor. Bom, se a gente falar de saúde, gente, segundo a OMS, saúde é um estado de complexo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afecções e enfermidades. Ou seja, saúde não é ausência de doença, né? Então, a gente, como tudo na vida, a gente precisa de cultivar a saúde, né? O bem-estar, ele também precisa de ser cultivado.
E a gente vê saúde em vários âmbitos, né? Se a gente está falando de saúde mental, se a gente está dizendo da saúde financeira. Então, eu realmente acredito que, assim como a gente cultiva essas outras coisas, a gente precisa cultivar a nossa saúde. A nossa máquina, né, o nosso organismo, ela é uma máquina perfeita, mas se a gente não levá-la constantemente ali para fazer uma revisão, né, ou não cuidá-la de maneira adequada, não alimentá-la de maneira adequada, a gente acaba adoecendo, né? E o processo de adoecimento, a não ser quando a gente está dizendo de doenças agudas, o processo de adoecimento, ele geralmente é um processo longo. Ninguém fica doente da noite para o dia, tá? E a gente vai falar sobre isso aqui. Pode passar, por favor. Bom, o que a gente vai falar aqui é da medicina do futuro, né? A medicina funcional, né, a medicina integrativa, ela tem um olhar um pouco diferenciado para o paciente. Ela não olha o paciente por partes, ela olha o paciente como um todo. Então, a gente vai focar muito mais na causa dos problemas do que ficar remediando ali Sabe aquela história do iceberg? Que quando a gente está vendo lá na superfície, quando já tem a manifestação, em vez da gente focar lá em cima no iceberg, a gente vai lá embaixo, na parte que está submersa, para poder solucionar esse problema. Então, remediar, lógico que o remédio ele tem as suas indicações, mas não é o que resolve o problema. E aí a gente vai trabalhar num sistema de parceria, uma parceria entre o médico e o paciente. Pode passar, por favor. Que traz muito essa questão aí da autorresponsabilidade. Então, o que na maioria das vezes esse médico vai fazer? Ele vai te mostrar que existem dois caminhos, né? O caminho que pode te levar a um lugar ruim, né? No caso, o caminho da direita, e o caminho da esquerda. Só que quem vai percorrer o caminho, quem vai andar, quem vai sair do ponto A e ir até o ponto B, de onde vocês querem chegar, são vocês, tá? Pode passar, por favor. Eu não sei se vocês vão ficar um pouco assustados com essa história, mas a maioria das doenças crônicas são completamente evitáveis. Se a gente está dizendo... Pode passar, por favor. Se a gente está falando aí de depressão, doença renal, câncer, diabetes, doenças cardiovasculares, demência, osteoporose, sarcopenia, anemia, eu poderia falar mais 200 coisas. Todas elas têm a base a inflamação, que é o que a gente chama de inflammation. Tudo que a gente faz que agride o nosso sistema, que agride o nosso corpo, o corpo responde inflamando, tá? O sistema imunológico inflama e aí ele soluciona o problema, tá? É assim que é a resposta do corpo. Quando a gente viu agora, né, recentemente, essa questão da pandemia, qual é o grande problema do Covid, né? As pessoas estão extremamente inflamadas. E quando você está inflamado e vem uma doença tão aguda que tem como base inflamar mais ainda, tô falando bem grosseiramente, a gente tem uma cascata de citocinas inflamatórias e por isso por exemplo, a obesidade era um problema no Covid, né? Porque geralmente o paciente que está obeso, ele é um paciente inflamado. Então, ninguém fica diabético da noite para o dia, gente. Se a gente pensar, o diabetes, ele é uma doença de 20, 30 anos de evolução. É como se você estivesse maltratando o seu corpo durante 20, 30 anos e acaba se tornando diabético. Ninguém fica diabético da noite para o dia. Então, o tanto que é a importância da constância e da autorresponsabilidade aí. Pode passar, por favor. Bom, o que causa inflamação? Dieta ruim. Quando a gente está falando de dieta rica em açúcar, farinha, gordura trans, né, gordura saturada, elas inflamam o organismo,
né? A gente tem que entender que o alimento, ele é como se fosse, eu acho que vocês vão entender melhor que eu, mas é como se fosse uma informação, né? Que chega lá no nosso trato gastrointestinal e vai desencadear, ou vai inflamar esse corpo, ou a gente vai absorver esse nutriente, ou, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o intestino aqui para frente. Então, se a gente falar um pouquinho sobre atividade física, né, a falta de atividade física inflama o corpo, ou o exagero, né, os grandes atletas, né, que são submetidos a muito estresse na atividade física, também tem um lado ruim, tá? Se a gente falar de estresse, o estresse ele é extremamente importante na nossa vida, né? O estresse, ele nos faz mover, né? Ele nos faz sair do ponto que a gente está e ir para o ponto que a gente quer chegar. Mas esse estresse, ele não pode ser... a gente precisa saber como gerenciar isso, né? Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas às vezes as pessoas ficam falando muito, isso é emocional, essa doença é emocional, mas as nossas emoções, elas têm um potencial bioquímico de alterar o nosso padrão hormonal, por exemplo, né? Com cortisol aí, o hormônio do estresse. Então, a gente realmente precisa gerenciar esse estresse. Então, infecções crônicas causadas por vírus, bactérias, fungos e parasitas também causam inflamação. Alergias alimentares, intolerâncias alimentares, né? E a gente tem visto cada vez mais isso crescendo. A medicina funcional, ela trabalha de maneira personalizada. Por quê? A resposta que um alimento tem para mim não necessariamente vai ter para você. Né? Então, a gente tem que entender um pouquinho dessas sensibilidades alimentares. Toxinas, como, por exemplo, o mercúrio. Mercúrio, até há pouco tempo atrás, era utilizado nos amálgamas, né? Então, cada vez que a gente está ali batendo um dente no outro, a gente acaba liberando essas toxinas. Pesticidas, né? O que a gente tem aí com essa história aí de ter que ter produção de larga escala, né, acaba usando muito agrotóxico, e as toxinas as toxinas do mofo, tá, e os alérgenos. Isso tem sido muito estudado nos Estados Unidos, essas toxinas, essas micotoxinas, né, e já digo de antemão para vocês, uma coisa que tem muito micotoxina é o amendoim, tá, nosso amendoim tem bastante fungo. Bom, pode passar. Gente, outra coisa que às vezes assusta, tá? Eu fiz um gráficozinho para vocês terem uma ideia da causa das doenças, tá? Se a gente na própria faculdade, a gente escuta muito isso e a gente fica muito preso à questão genética, né? Se a sua família tem diabetes, você vai ter diabetes. Mentira, né? A diabetes, ela depende, ou as doenças crônicas de maneira geral, ela depende do estilo de vida que você leva. Então, 80% é relacionado ao meio ambiente. O que é o meio ambiente? É o estilo de vida, atividade física, alimentação. A gente vai falar mais um pouquinho aqui na frente, mas e é realmente impactante, né? Quando a gente vê que apenas 15% é o impacto da nossa genética na nossa saúde. 5% são as toxinas e 80% o ambiente. Pode passar. Bom, o que acontece? A genética é como se a arma tivesse carregada. E aí vem o meio ambiente, que é o estilo de vida que você está levando, e puxa o gatilho. Pode passar, por favor. E aí, eu não sei se vocês têm conhecimento sobre isso, mas há uns anos atrás, né, quando foi descoberto o genoma, foi todo mapeado, e a gente viu a importância da epigenética, que é uma ciência que busca entender o que a gente faz, o que a gente pode
como a gente pode modificar os nossos genes? Uma das coisas que modifica a nossa genética é o tipo de alimentação que a gente leva, é o tipo de vida que a gente leva, se a gente faz uma atividade física, se a gente é uma pessoa muito estressada. É como se todos esses fatores tivessem o poder de, pensa num apagador de luz, de acender ou apagar uma expressão gênica, tá? Pode passar, por favor. Bom, essa tabela que eu coloquei aí é uma matriz da medicina funcional nos Estados Unidos. A gente vai se ater apenas aqui a parte inferior, que são os 80%. O que a gente pode modificar na nossa vida para que a gente tenha mais saúde, tá? Então, esses 80% englobam o sono, o relaxamento, exercícios físicos, a alimentação, o controle do estresse e as nossas relações. Pode passar, por gentileza. Bom, vamos falar sobre alimentação. Quando a gente fala, o que a gente deve comer? Gente, eu vou te dizer de uma maneira muito simples, parece simples até demais, mas é isso que realmente faz toda a diferença. O que a gente deve comer é comida de verdade. Tudo aquilo que é feito, pode passar, por favor. Tudo aquilo que é feito para colocar, para ficar na prateleira, né? Ele são alimentos são alimentos não, são produtos alimentícios que são agregados várias coisas para que esses produtos alimentícios não sejam não perecíveis, que eles não estraguem com facilidade. E uma das coisas que eles usam para poder fazer com que isso não aconteça são as gorduras hidrogenadas e os óleos vegetais. É como se a gente pegasse aquele alimento e desse uma plastificada no alimento, sabe? E aí a gente acaba ingerindo aquilo. Então, eu vou falar um pouquinho do que a gente deve retirar da nossa alimentação e o que a gente deve colocar. Apesar de que eu acho que isso é muito óbvio, mas o óbvio deve ser dito, né? Então, vamos lá. Então, retirar essa questão das gorduras hidrogenadas e óleos vegetais, óleo de soja, canola, toda essa margarina, né? Se você deixar a margarina, gente, aberta na mesa, reparem para vocês verem. Nenhuma formiga passa na margarina. O açúcar, a gente sabe quão inflamatório é o açúcar. E aí, quando a gente... eu não sei se vocês já tiveram essa percepção, quando a gente come açúcar à noite, ou quando eu digo açúcar, eu estou dizendo açúcar refinado, carboidrato, farinha branca, essa história. Quando a gente come isso à noite, vocês já repararam quando a gente acorda com fome no dia seguinte? Por quê? Porque o nosso organismo, quando a gente come o açúcar, ele é muito rápido, ele é absorvido muito rápido. E essa absorção do açúcar faz com que a gente tenha picos de insulina. Quando a gente tem picos de insulina, para que a insulina vai lá em cima? Para tirar. A insulina tem o papel de pegar o açúcar no sangue e jogar lá para dentro da célula. Então, a gente faz um pico para poder tirar o mais rápido possível esse açúcar do sangue. E a gente não tem uma hiperglicemia, né? Só que, quando a gente faz essas estimulações constantemente, a gente acaba desenvolvendo uma coisa que chama resistência à insulina. E a resistência à insulina é justamente aquele caminho meio esburacado lá que a gente viu que é percorrido, né? É justamente o caminho que leva ao diabetes. Então, e o açúcar, ele tem várias, né? Eu poderia falar aqui sobre alimentação, acho que infinitamente. Mas o açúcar, ele ainda tem uma outra via a nível do sistema nervoso central, que o açúcar vicia. Vocês já repararam que quanto mais carboidrato, quanto mais açúcar, quanto mais farinha a gente come, mais a gente quer comer, mais difícil é parar de comer? Então, o açúcar, tem um estudo muito bacana que eles colocaram 2 ratinhos e colocaram um pires de açúcar e um pires de cocaína. E a análise do estudo era para ver aonde que esses ratinhos iam por mais vezes.
E eles voltam muito mais ao prato de açúcar do que ao pirizinho de cocaína. Então, pasmem, o açúcar vicia muito. Ele libera, ele tem uma via que libera dopamina instantâneo, mas ao mesmo tempo essa dopamina não é efetiva, então aquela sensação de bem-estar logo abaixa e o nosso corpo busca por mais aquilo. Então, por isso que quanto mais açúcar você come, mais açúcar você quer comer. A questão do sal refinado, o ideal é trocar aí para um sal integral, né? Todo o processo de refinamento, de tudo, açúcar, sal, enfim, são adicionados várias toxinas, esqueci o nome, várias coisas ali para ficar aquele padrão refinado ali, e isso é extremamente ruim para o organismo. Pode passar, por favor. Olha só, gente, isso é uma reflexão, eu quero colocar umas pulguinhas atrás da orelha de vocês. A indústria do alimento vai lhe adoecer. Então, se a gente pensar, eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas a indústria do alimento é a mesma indústria a mesma indústria farmacêutica. Então, é como se você adoecesse e depois você tem ali o remédio, né, para poder tampar os buracos. Então, foquem nisso. É sair do supermercado e ir para o sacolão, é sair do supermercado e ir para o açougue. Às vezes eu recebo as pessoas falando assim, mas fazer dieta é caro. Não é caro. Comer comida de verdade não é caro. O negócio é quando a gente começa a extrapolar. Vou tirar o glúten desse biscoito aqui, vou comer um biscoito sem glúten. É lógico, é muito mais caro, mas esse não é o nosso objetivo, tá? Pode passar. Bom, e é isso que a gente tem, essa overdose de informação aí dos comerciais o tempo todo, né? E tudo que a gente tem desses produtos, né, do refrigerante, da pizza, do salgadinho, a gente tem absurdos de açúcar dentro disso, né? Aqui tá falando no refrigerante 3 colheres de açúcar, é muito mais. Eu já vi estudos falando 10 colheres de açúcar ali em uma latinha de refrigerante, né? Então a gente às vezes está ingerindo alguma coisa, achando que aquilo ali não está nos trazendo mal, porque a gente não vê o ingrediente propriamente dito, mas está fazendo um baita estrago, né, no nosso organismo. E lembrando que a alimentação é uma forma de estressar o nosso organismo. Então, se a gente está colocando para dentro ali só esse tipo de produto, né, só esse tipo de comida, a gente está também aumentando o cortisol. Aí a coisa vira um ciclo vicioso. Pode passar. Bom, e o que a gente deve acrescentar? Vamos acrescentar gorduras de boa qualidade, né? Alimentos que são, esqueci de colocar ali, anti-inflamatórios, né? A gordura de boa qualidade, ela vem ali, ó, do abacate, do salmão, da azeitona, da linhaça. Beber água, gente. A gente precisa beber pelo menos 35 ml de água por quilo de peso por dia, tá? Isso é o mínimo, tá? Esse cálculo varia de 35 a 50 ml. Se a gente não bebe água, se a gente pensar que o nosso corpo, o que mais tem no nosso corpo é água, e a gente negligencia uma coisa que é tão óbvia, né? Tão boba que a gente pode fazer. Eu aqui na clínica, eu comprei uma garrafa de 1 litro e eu coloco ela aqui do lado da minha mesa e eu sei que eu tenho que tomar de 2 a 2,5 garrafas daquela ali por dia. Então, façam isso, né? Vocês trabalham muito no computador, coloquem ali do lado de vocês essa água. E se a gente está falando de saúde intestinal, então nem se fala, né? A gente tem muita gente constipada por deficiência de água. Até o cérebro, gente. Se a gente não beber água, o cérebro não funciona. Como é que vocês querem performance, né? Fibra é importantíssimo, legumes, verduras e frutas, e aquela história de sair do supermercado e ir para o sacolão, tá? Pode passar. Vamos voltar aqui rapidinho na história, porque às vezes as pessoas questionam, né? Por que a gente está vivendo mais? Claro que a gente está vivendo mais, a gente tem uma medicina muito mais avançada, né? O diagnóstico, ele chega muito mais precoce em nossas mãos. Então, vamos voltar um pouquinho aqui.
Na época em que as pessoas usavam a caça, né, para poder trazer os seus alimentos, né, depois a gente evoluiu aí com a questão do fogo, começamos a cozinhar nossos alimentos, né, desenvolver uma agricultura, começamos a domesticar esses animais. Pode passar, por gentileza. Mais aí. E aí a gente se depara perguntando assim, por que a gente não via tanta doença cardiovascular antigamente? Por que a gente não via tanto câncer como a gente tem visto hoje, né? Concordo com vocês que a gente tem sim uma metodologia diagnóstica melhor, mas pensem só, na época dos nossos avós aí, por exemplo, né, que estava todo mundo sentado à mesa, muita gente aí tinha o cultivo dos seus alimentos no próprio quintal, criava porco, né, não usava antibiótico da forma que a gente usa nas criações, né, então sentavam-se à mesa, batiam um papo, que vocês acham que eles comiam? Será que existiam tantos agrotóxicos como existem hoje? Se a gente pensar aí, a Cris falou sobre o setembro amarelo, né, aquela questão do autismo. Hoje a gente já vê muita coisa na literatura falando, relacionando o uso de agrotóxico com o autismo, né? Então vamos parar para pensar um pouquinho, vamos trazer de volta hábitos que os nossos avós tinham, né? Pode passar, por favor. Sem dizer aí a questão das relações, né? O tanto que hoje em dia dificilmente você chega numa casa e está todo mundo sentado à mesa conversando, cada um no seu quarto, mexendo no seu computador, olhando no seu WhatsApp, né? E aí vem uma outra frasezinha que a gente vai quebrar um paradigma, que a gente escuta muito aí que a gente é o que a gente come. Não, a gente é o que a gente consegue absorver, que é o que a gente consegue digerir. Não adianta nos alimentar se a gente tem um trato gastrointestinal, né, que é toda a parte da a boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, que não funcione adequadamente, né? Então a gente precisa alimentar de comida de verdade, mas a gente também precisa que essa digestão seja feita de maneira adequada, né? Uma das coisas que interferem muito nesse processo de digestão é o estresse, né? A ansiedade altera muito essas questões. Os agrotóxicos, os antibióticos, e a gente vai falar mais um pouquinho, pode passar, por gentileza. Eu queria que vocês entendessem um pouquinho o que é essa figura aí. Bom, na parte superior, onde está escrito ali junção apertada, isso são as células do intestino, tá? E aí, logo embaixo dessas células do intestino, a gente tem a nossa corrente sanguínea, que é por onde o alimento ele é absorvido ali a nível intestinal, então ele passa da parte ali onde está escrito glúten ali em cima, para a corrente sanguínea aqui embaixo. E o que acontece? Normalmente, uma mucosa intestinal saudável, essas células são todas apertadinhas, é o que a gente chama de tight junctions. E aí não cai na corrente sanguínea coisas que não deveriam cair, só o que a gente realmente absorveria ali de maneira eficiente. Só que hoje a gente agride tanto essa mucosa intestinal, que se a gente pensar, eu quero pegar um exemplo muito fácil, assim, para vocês entenderem, o glúten. Por que o glúten é tão demonizado hoje em dia? Primeiro que o glúten hoje, a quantidade de glúten no trigo de hoje é 40 vezes mais do que a quantidade no tempo dos nossos avós, né? Então, o glúten ele tem uma proteína que chama gliadina, e essa gliadina enfraquece essas junções que eram para ficar apertadinhas. Então essas junções acabam se afastando e esse intestino começa a literalmente vazar, tá? Aí começa a cair na corrente sanguínea estruturas muito maiores do que eram para cair. Às vezes até mesmo micro-organismos que o nosso corpo ele deveria colocar para fora. E, pasmem,
80% do nosso sistema imunológico está localizado a nível intestinal. Então, se a gente não tiver um intestino que funciona de maneira eficiente, e funcionar de maneira eficiente não é somente ir ao banheiro todos os dias, mas a gente não precisa, quando a gente tem gases, é quando esse sistema não está funcionando muito bem, quando a gente tem uma sensação de digestibilidade ruim, não está funcionando muito bem, ou às vezes vai ao banheiro e não tem esvaziamento completo do intestino. Isso às vezes pode nos indicar que não está funcionando muito bem, tá? E pode passar, por favor. E a gente vê que o intestino está associado a doenças autoimunes, né? Uma coisa que eu trato muito aqui no consultório, e aí a gente tem uma abordagem bem diferenciada da medicina tradicional, quando a gente realmente vai em cima desses pilares da saúde, tá? O sono, gente, que é extremamente negligenciado, e eu queria chamar um pouco mais de atenção aqui para vocês que trabalham muito no computador, cuidado. O sono, ele tem uma importância tão grande na nossa saúde, né? Que é na hora que a gente está dormindo, quando o sono é realmente reparador, quando a gente acorda no dia seguinte, não está cansado, quando a gente não precisa de um guindaste para nos levantar no dia seguinte, é a hora que acontece a faxina no nosso corpo. É a hora que a gente faz o turnover celular, né? Que acontece a autofagia, né, onde acontece quando a gente mata as células que estão ruins, coloca células novas ali no lugar. Então, se a gente não dormir bem, pode passar, por favor, a gente está negligenciando a nossa saúde. O que a gente deve fazer? E eu chamei mais atenção para vocês que mexem muito no computador. O computador, ele, por mais que a gente coloque, tá, gente, nessa questão do modo noite, né? Não sei como é que chama. Ele emite uma luz azul, né? E essa luz azul, ela bloqueia a nossa produção de melatonina, que é o nosso hormônio que dá o grito, fala, ó, gente, vai dormir que vocês têm que... Né? E a melatonina também é um baita antioxidante que a gente tem no nosso organismo. Então, o que a gente não deve fazer? Dormir com a televisão ligada. Aquele barulhinho da televisão ali, ó, tá estimulando a gente o tempo todo. A gente não relaxa, né, com aquilo. Para vocês terem ideia, a nossa pele tem receptor de luz. Então, o ambiente que a gente deve dormir deve ser um ambiente completamente escuro. Até aquela luzinha vermelha da televisão atrapalha, né? A gente não deve comer logo antes de dormir. Por quê? Porque a energia que ia ser gasta para fazer o reparo celular, para fazer todo o processo de limpeza, né, do nosso organismo, ele é desviado para a digestão. Então, toda vez que a gente dorme com a barriga muito cheia, né, a gente está trabalhando esse processo de renovação celular. E é engraçado, a minha avó não comia depois de 6 horas da tarde. Eu nunca entendi muito isso, sabe? E é o ideal, né? Que a gente consiga fazer períodos de jejum maiores, né? Hoje a gente dorme muito tarde, acorda muito cedo, e esse período de jejum está sendo cada vez mais encurtado. E jejuar pelo menos 8 horas, né? 10 horas ali por dia, isso é importante. Ingerir muito líquido antes de dormir também não é interessante, porque a gente acaba acordando de madrugada, né? Então, acordar para ir ao banheiro não é normal, tá? A gente tem que dormir a noite toda. Eu costumo falar que cama não é lugar da gente levar preocupação, né, gente? Mas é difícil a gente desligar. O que eu fiz que para mim foi muito legal? Às vezes eu deixo um papel do lado da cama. E aí vem aquela coisa na minha cabeça, eu coloco ali no papel, parece que a sensação do depositar no papel, a gente consegue dormir de maneira mais tranquila, né? E uma dica que eu posso dar para vocês também é a questão dos óculos, né? Que hoje já tem um óculos que bloqueia essa luz azul, que às vezes vocês que ficam muito tempo aí na frente do computador pode ser interessante. Pode passar, por favor.
Bom, o que é interessante, a gente tem visto na literatura falando muito sobre isso, a aromaterapia, né? O uso de óleos essenciais, o óleo de lavanda, o óleo de camomila, né? Ou você coloca num difusorzinho, ou borrifa ali no travesseiro, isso é bem interessante. A luz vermelha, né? Ou abaixar as luzes da casa ali, quando vai anoitecendo, a gente foi feito, a nossa fisiologia foi feita para dormir cedo e acordar cedo, gente. Por mais que, eu sou noturno, mas a nossa cronologia foi feita para isso. Então, vai chegando à noite, vai diminuindo ali as luzes da casa, né? Use músicas ambientes, coisas que vão abaixar a nossa adrenalina, né? Leia antes de dormir, ao invés de ficar ali pegando. Eu acho que o celular ele trouxe uma facilidade muito grande, mas eu vejo isso a longo prazo como uma problemática muito grande também, né? Não coloquem o celular no quarto, carreguem o celular em outro lugar, né? A gente ainda está falando sobre poluição eletromagnética, né? Daquilo ali ficar o tempo inteiro com aquele Wi-Fi ligado ali na beirada da sua cabeça. Então, vamos colocar em outro lugar, porque aí você também não fica com aquela ansiedade de toda hora pegar o celular. A leitura à noite, ela não deve ser uma leitura de livros técnicos, né? Porque aquilo ali acaba te excitando mais, né? Vamos buscar uma leitura mais relaxante. Pode passar, por favor. E a questão do gerenciamento de estresse. Como que a gente pode fazer isso? Pode passar. Bom, a gente pode fazer técnicas de respiração. Aí tá uma dicasinha para vocês, né? Que a gente fala de respirar em 4 tempos, segurar em 5 e soltar em 6, né? Às vezes as pessoas chegam aqui achando... É uma coisa tão interessante, né? Porque o ser humano, ele acha assim, que ele vai dormir ali no ponto A e vai acordar no ponto B. Isso não existe, gente. Isso é uma caminhada. Então, não adianta você começar... Nunca fez meditação na vida e vai falar que vai começar a meditar meia hora por dia. Mentira, a gente não consegue, né? Os hábitos, eles são trabalhosos de ser encurtidos ali na nossa vida. Então, faça 10 respirações por dia, né? Conscientes, profundas, e pronto, ali 1, 2 vezes ao dia. Mindfulness é extremamente interessante, e os pensamentos vão vir, e você vai não se identificar com aqueles pensamentos. A meditação é muito bacana. O grounding, o que é o grounding? É o contato com a natureza, né? Colocar ali o pé na terra. A natureza é terapêutica, sabe, gente? E a gente tem hobbies, a gente tem o que a gente gosta de fazer, né? Paralelo ali ao nosso trabalho, saiu um artigo recentemente falando sobre como isso diminui o estresse, né? Como ter prazer diminui o estresse. Então, não adianta a gente ficar querendo que o nosso trabalho seja prazeroso o tempo todo, não vai ser. Mas o que você pode fazer extra trabalho que realmente te traz prazer, né? Pode passar, por gentileza. E aí, agora, né, mais do que nunca, e eu queria falar uma outra coisa, né, a gente está falando aí de setembro amarelo, outubro rosa e novembro azul, mas eu queria deixar aqui para vocês que é importante a gente cuidar da saúde o ano todo, né, a gente elege esses meses aí. Outro dia eu atendi uma paciente que ela trabalha no laboratório, e ela falando tanto que a demanda, que ela trabalha com o exame ginecológico, o tanto que a demanda nos meses de outubro aumenta. Então, para que deixar só para outubro, né? Vamos manter esse autocuidado aí ao longo do ano. Então, o que a gente pode fazer para melhorar nosso sistema imunológico? A gente pode dormir bem, a gente pode gerenciar o nosso estresse, a gente pode comer comida de verdade, ter moderação na ingesta de bebida alcoólica e beber bastante água, tá? Pode passar, por favor. Bom, e atividade física? E como é que vocês têm feito? Se a gente pensar, pode passar, por favor. A gente, da mesma forma que a gente come diariamente, a gente tem que fazer
atividade física diariamente. Ah, mas eu não faço nada. Eu vou começar a fazer todos os dias? Não. Tem um livro, gente, que é muito bacana, que chama Hábitos Atômicos, tá? Esse livro ajuda a implementação de hábitos. Então, você não faz nada, começa a caminhar 5 minutos, vai aumentando para 15 minutos, aumenta para meia hora, e assim sucessivamente. E o tanto que é importante a gente fazer atividade aeróbica, que é a atividade que tem um gasto calórico mais aumentado, é importante aí na saúde cardiovascular, mas também é importante a gente fazer atividade resistida, né? Que é a atividade de musculação, por exemplo. E aí a gente chega na academia e está vendo só jovens na academia, quando na verdade, eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas a gente perde massa magra muito facilmente, principalmente quando a gente é idoso. Então, foquem na prática das duas atividades. É extremamente importante. Pode passar, por favor. E os relacionamentos, né, que é o que a gente começou falando aqui no nosso bate-papo. Procurem relacionamentos que são atóxicos, né, que são relacionamentos, pode passar, por favor, são relacionamentos que realmente acrescente a sua vida, né, que te deem prazer em estar com aquela pessoa, porque isso também é um pilar importantíssimo para manter uma saúde, né, para a gente cultivar aí bons hábitos, tá? Pode passar, por favor. Bom, gente, era isso. Pode passar, por favor. Que eu queria falar para vocês, e aí estão meus contatos, caso tiverem alguma dúvida, me mandem aí que a gente vai conversando, tá bom? Estou super à disposição. Que ótimo. Obrigada, viu, doutora Mariana? Quero saber se alguém ficou com alguma dúvida, né? Se quer perguntar alguma coisa para ela. Aproveite, a hora é agora. Doutora Mariana, Oi. Carla, boa. Tudo bem, Carla, e você? Você falou de tomar água. Uhum. Eu tomo muita água. Agora, minha mãe fez um tratamento de câncer, está lá no 3º câncer, já tirou, e fazia quimioterapia e tinha que tomar muita água, para poder eliminar as toxinas da quimio. Uhum. Só que ela pesa 40 quilos, na época da quimio chegava a 39. Uhum. Ela também não deveria tomar essa quantidade de água toda, não, né? Olha só, o que acontece? Quando eu falei da quantidade de água, deixa eu fazer as contas aqui, 40, né, que você falou? Aham. A gente indica a quantidade de água pelo peso da pessoa. Então, por exemplo, se sua mãe tem 40 quilos e ela precisa tomar 35 ml a cada quilo de peso. Então, ela precisa tomar, em média, 1.400 ml de água. Então, era 1,5 litro só, né? Mais ou menos, 1,5 litro. Porque ela chegava a tomar 2,5 litros para poder eliminar a químio. Eu falei, isso aí vai até piorar, porque vai emagrecer mais ainda, né? Não, na verdade, quem dera se a água emagrecesse, já pensou? Nossa senhora, eu ia viver com a torneira ligada na boca. Mas, não, tô brincando. O que acontece? De 35 ml a 50 ml, tá? Então, a gente tem que entender, tem que pensar assim também. Quando a gente pratica atividade física, a gente transpira, né? Transpiração é líquido também. Então, aí a gente acaba bebendo um pouco mais de água. No caso da sua mãe, a quimioterapia, ela acaba matando as células, né? E aí, realmente, esse turnover aí renal é importantíssimo. Então, tomar mais de 2 litros naquela época tá tudo certo. Isso, tá tudo certo. Isso aí. Mariana? Oi, doutora Mariana, tudo bem? Tudo bem, quem ainda falou? Não tô te vendo. É Suzana, eu sou esposa do Diego. Como que você chama? Não Tudo escutei. bem? Suzana. Suzana. Isso. Vamos lá. Você poderia falar, eu vejo assim, você falou muito sobre sono, sobre a qualidade do sono. É lógico que é uma empresa de informática, acho que tem muitas mulheres ali também, acho que vai ser importante.
Você pode falar alguma coisa sobre menopausa? Porque eu estou passando por isso agora e estou sofrendo que eu não durmo absolutamente quase nada. Eu acordo a noite inteira com o tal dos calores, e dia e noite, e não sei o quê. Esse é o horário que mais dá, né, Suzana? Como é que é? Esses calorões que você está relatando, né, que são os fogachos, geralmente eles vêm à noite mesmo, né? Isso é extremamente incômodo, porque te desperta, põe coberta, tira coberta, põe coberta, não é assim? Exatamente. Exatamente. Eu tenho assim, estou desesperada com isso. Então, a gente precisa avaliar toda a sua parte hormonal, Suzana. Por quê? Porque em alguns casos é interessante que a gente faça a reposição do estrogênio, que é justamente o hormônio que abaixa muito na menopausa. E esses calorões são extremamente comuns. Se a gente não faz essa suplementação às vezes, eu gosto de repor esses hormônios a nível transdérmico, tá? Porque aí não tem passagem pelo fígado. Então, a gente passa um gelzinho de hormônio e aquilo ali é absorvido pela nossa pele. E se a gente não corrige isso, acaba que a gente não consegue melhorar muito, sabe? A questão do padrão do sono. Então, é importante avaliar aí fazer uma dosagem hormonal e ver se tem a necessidade de a gente suplementar, tá? Apesar da clínica falar muito mais do que o laboratório, que você está me contando, provavelmente já tem uma indicação aí de reposição, se não tiver nenhuma contraindicação. Sim. Eu vou pegar os seus contatos, eu vou entrar em contato com você direto, porque também não vou ficar aqui atrapalhando muito a palestra sua. Pode me mandar mensagem se quiser, vai ser um prazer. Tá ótimo, muito obrigada. Oi, doutora. Augusto aqui do marketing, tudo bom? Tudo jóia, Augusto, e você? Bom também. Eu queria perguntar duas coisas só, relativa às coisas que você falou anteriormente. Primeiro, com relação à alimentação mesmo. Aqui na minha casa, a gente tem um costume, eu considero a nossa alimentação muito boa, sabe? Essas porcarias, entre aspas, né? Que você mencionou aí, a gente quase não compra, a gente nunca passa, por exemplo, em corredor de biscoito, em supermercado, essas coisas assim. No entanto, eu particularmente tomo refrigerante, que eu sei que é uma das piores coisas que tem, que você mencionou. Eu tenho um hábito de, por exemplo, quando eu vou fazer qualquer refeição, se eu vou almoçar, se eu vou jantar, eu costumo tomar refrigerante ou suco. E minha esposa já me falou, por exemplo, que isso pode prejudicar o fígado. Nossa, eu queria se pudesse eu aprofundar um pouco mais sobre isso, assim, essa questão dessa parte, assim, mesmo mantendo uma alimentação boa, como é que essas coisas, né? Um suco, mesmo sendo um suco natural, como é que isso pode ser prejudicial, né? Isso e o refrigerante. Que bom você ter trazido isso. Isso foi muito bacana, a sua pergunta. Na verdade, o líquido ele tem dois problemas aí, né? Primeiro que o nosso estômago é músculo, né? Então, se a gente está ingerindo líquido ali na hora da alimentação, a gente acaba fazendo distendendo esse músculo e isso não é interessante, até a nível de absorção, tá? Porque a gente precisa, na hora que a gente tá alimentando, a gente precisa que esse alimento também tenha contato ali com as mucosas onde vão ser absorvidos. E o líquido, ele acaba atrapalhando. O refrigerante, ele tem muito açúcar e ele é extremamente ácido, tá? Então, se a gente... Eu vou fazer uma analogia aqui, só para você entender. A gente morre porque a gente vai acidificando, tá? Certo. O bebê, quando você vê o bebezinho lá, ele não tá lindinho, com a pele toda bonitinha, né? E o idoso todo enrugado, todo... É justamente uma acidificação e uma oxidação desse organismo, tá bom? Então, o refrigerante também tem ele acaba acelerando o processo. E a questão do suco e do refrigerante, o refrigerante tem açúcar. O suco também tem açúcar, por mais que você não adicione açúcar no suco. Por quê? A frutose, que é o açúcar da fruta, também é um tipo de açúcar. E aí, quando você espreme o suco, vai fazer o suco lá,
Você vai pegar uma laranja. Primeiro que você não faz um suco de uma laranja só. Você vai colocar 4, 5 laranjas para poder fazer um suco. E aí você extrai da fruta somente o açúcar. Enquanto que quando você come a laranja, quando você... Tô dando um exemplo da laranja, mas levem aí para todas as frutas. Quando você come a fruta, você está comendo a fibra também. E aí essa fibra é como se ela empacotasse esse açúcar e não absorvesse, não fizesse picos de insulina. E por mais que vocês imaginem que a gordura é o grande causador da esteatose hepática, que é o depósito de gordura no fígado, o grande causador é o açúcar, tá? A gente está vivendo uma epidemia de esteatose hepática. Eu E tenho. antigamente... então, Pois é. Toda razão, ela não é esposa chata, viu? Tem super razão. Pois é, tô vendo. Então, por favor, pare aí de fazer ingestão desses Pois é, líquidos o aí. problema, assim, que você falou uma coisa, na verdade, sobre a atividade física, que eu relacionei com essa questão de alimentação, que é a seguinte, questão de modificar um hábito, né? Por exemplo, você falou sobre a pessoa sedentária, né? Começar a caminhar 5, 10 minutos e pouco a pouco ir aumentando. Para mim, essa questão, por exemplo, de beber alguma coisa enquanto eu estou comendo, é um hábito já que eu tenho já há muitos, muitos anos, assim, desde que eu me entendo por gente, sabe? Eu sempre tive esse hábito, assim, para mim. Então, aquela coisa de mudar um hábito que é difícil, sabe? Deixar de beber alguma coisa, doce no caso, né? Que tem açúcar enquanto eu estou comendo. E você tem alguma dica para isso, para a gente poder alterar isso de maneira mais tranquila, mais amena? Como é que eu vou dizer? Augusto, vai diminuindo a quantidade, tá? Certo. Se você toma uma latinha, começa a tomar meia, Aham. né? E vai fazendo isso gradual. A necessidade do açúcar tem uma coisa assim, depois que quando a gente vai dessensibilizando o nosso paladar, tá? Uhum. É a mesma história de tomar café sem açúcar. No Certo. início isso é horrível, depois você fala assim, meu Deus, agora eu tô sentindo o gosto do café, né? Uhum. Porque até então você só sentiu o gosto do açúcar. Então, vai fazendo isso aos poucos. E, às vezes, uma água com limão, água com gás com limão, ela tem uma sensação, assim, como ela tem as bolinhas, né? Ela acaba tendo uma sensação de refrigerante. E o limão, ele tem um papel importantíssimo ali, que ele ajuda a melhorar a acidificação do nosso estômago e ajuda o processo de digestão. Não estou dizendo para começar a beber água com limão na hora do almoço, Não, não é entendi. isso. A transição é interessante. Certo, Isso certo. funciona para mim mesmo. Não entendi. Isso funciona para mim mesmo. Eu venho tomando água com gás e limão e ele engana minha mente achando que é refrigerante mesmo. Eu venho parando bem aos poucos. Não, beleza, Que bom, doutor. fico... Beleza, doutor. Obrigado. Doutora Mariana, é Marcelo falando. Eu vou estender aí a pergunta do Augusto a um outro item que é muito consumido pelos profissionais de TI, né, ali principalmente, no nosso Já caso. até sei. Exatamente, chama-se café, né? Café. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre o consumo do café. Então, a gente tem... Você lembra que eu disse que nada é para todo mundo, Marcelo? A gente tem 2 tipos de metabolizadores de café, tá? As pessoas metabolizam o café de maneira diferente. A gente tem o metabolizador rápido, que tomou café, cafeína, agiu ali rapidinho, já mandou esse café para embora. E a gente tem o metabolizador lento, que aí a cafeína fica no corpo por muito mais tempo. E aí a gente tem um efeito muito mais deletério, né? Por isso que tem pessoas que às vezes tomam café ali antes de deitar e não percebe nenhuma alteração. E aí tem gente que depois de 3 horas da tarde, por exemplo, já não pode tomar café, que senão acaba não pegando no sono. O café, a cafeína, todos esses estímulos, tudo que a gente tem que é estímulo, tá, gente? Ele acaba, de certa forma, entrando ali um pouquinho no eixo HPA, que a gente chama, que é da adrenal na produção de cortisol. Então, percebam se ali vocês não estão ficando mais ansiosos tomando café,
tá? Porque ele pode, sim, de certa forma, aumentar a produção de cortisol. Então, aquela história de ir ali toda hora beber um cafezinho, e é engraçado que quanto mais café você tem necessidade de beber, mais atento a gente tem que ficar, tá? Se você só funciona com um cafezinho, fique atento, que alguma coisa pode estar disfuncionante aí nesse organismo, tá? Eu também tenho que lutar contra isso, gente. Se deixar, eu vou toda hora na máquina de café ali e pego um café. Me policio. E o docinho após o almoço? É aceitável? Então, a gente pode começar a mudar esse hábito. E para mudar, a gente pode escolher coisas mais interessantes. Então, troque o docinho cheio de açúcar, de repente, ali por um chocolate amargo, né? Vai aumentando gradualmente. Você não vai sair e comer já o 95%, né? Você vai achar uma coisa horrorosa. Mas vai treinando esse paladar, gente. É uma questão de treino. Entendi. Ô, Mari, isso que você falou é excepcional, ainda mais do café. Eu sou uma consumidora de café, eu vou deixar uma garrafa exclusiva para mim do meu lado, sabe? Ainda mais quando eu fazia mentoria, eu acho que expandia meus pensamentos. Foi interessante que eu fiz uma mudança alimentar, eu só tomo 3 xícaras de café agora por dia, coloquei o Super Coffee, que me potencializou. Eu tô tomando aqui, ó, agora. De vanila, é o único que eu gosto. E assim, de manhã, e aí eu fico uma potência para produzir, diminui o café, aumentei alguns chás que me desinflamaram, porque eu estava no processo inflamatório, eu dormia muito mal, de 4, 5 horas só por noite. E aí coloquei um chazinho de mulungu, ou um calmo. Gente, eu tô dormindo igual um bebê. Tô assim, tô tão feliz por estar dormindo igual um bebê que. E aí você acaba ficando muito mais produtiva. Nossa, né, Cris? E eu já me achava mega produtiva, mas eu estou explodindo em produtividade. E assim, o meu cansaço diminuiu, porque eu acho que eu estava super inflamada, não só por conta do café, não, tá? Que eu amo, mas por conta da inadequação desse movimento alimentar que eu estava fazendo. E você sabe que é interessante você trazer isso, Cris? Porque a gente acha que a inflamação ela fica localizada, e não é. Então, quando você estava trazendo isso, provavelmente você tinha um certo grau de neuroinflamação. Porque a nossa barreira hematocefálica acaba. Essas células do tecido inflamatório acabam atravessando isso aí e provocando inflamação. Então, eu falo muito assim: o outro dia eu atendi um alto executivo e ele estava querendo performance. Aí a gente conversando sobre isso, eu falei assim: olha, se tem uma Ferrari, você para no posto de gasolina. Você não põe gasolina comum na sua Ferrari? Por que você vai jogar qualquer tranqueira para dentro do seu organismo? É incoerente, né? Então, performance também mental, está extremamente relacionado ao que a gente come, ao estilo de vida que a gente leva, sabe? E eu quero frisar isso muito, gente. Está na mão de vocês, sabe? É lógico que ter um profissional do lado ajuda muito, né? Aí a gente faz uma suplementação aí de maneira individualizada, mas as mudanças pequenas, todo mundo, isso é extremamente acessível. É verdade. E a lactose, ela atrapalha um pouco nesse processo também da inflamação? Atrapalha, Cris, eu vou te dizer por quê. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente produz menos enzimas, tá? A lactase, ela é uma enzima que quebra o açúcar do leite, que é a lactose, tá? Tudo que não é quebrado no nosso organismo, ele sobra ali e, de certa forma, ele provoca uma reação inflamatória. E a gente não foi feito para beber leite, entende? Mesmo porque o que tem no supermercado é qualquer coisa menos leite, né? Que o que tem naquelas caixinhas ali de Tetra Pak meu avô brincava isso, ele falava, eu não tomo aquilo, porque aquilo ali não dou nem para os porcos, né? Que é o soro mesmo do leite, né? E cheio de um tanto de outras coisas. Então, é uma coisa que inflama. O glúten é uma coisa que inflama também, né? E é tão interessante que a gente precisa ter um balanço de ômega 3, que é anti-inflamatório, e ômega 6, que é pró-inflamatório. A nossa dieta é extremamente rica em ômega 6. Por que hoje a gente tem que suplementar com ômega 3?
porque tem tanto ômega 6 que a gente precisa contrabalancear a suplementação ali com o ômega 3, entendeu? Porque a proporção fica assim absurda, 40:1, né? Então a gente acaba precisando suplementar também a questão do ômega 3. Muito bem, eu acho que falamos um ponto interessante também, que talvez seja a reposição do trato intestinal, né? Que a gente fala muito aí do cérebro como o intestino como segundo cérebro, né? Sim, poucos conhecem sobre isso. Pois é. E nós queria ouvir um pouquinho sobre isso mesmo. Como seria essa importância, né, desse segundo cérebro e como que a gente poderia, talvez, repor esse trato intestinal, né? Como que a gente poderia promover essa melhora contínua desse nosso segundo cérebro, né? Como seria isso? Olha só, por que a gente fala que é segundo cérebro? Porque a gente produz mais serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar. 80% da serotonina que a gente produz é a nível intestinal, não é a nível do sistema nervoso central, tá? Então, se a gente está falando em depressão, se a gente está falando em ansiedade, inúmeras doenças psiquiátricas, que a gente denomina psiquiátricas, né? Quando, na verdade, às vezes, o que a gente tem ali é uma sintomatologia muito exacerbada, né? São de origem intestinal. Então, às vezes, se a gente corrige o intestino desse paciente, ele acaba melhorando dessas queixas, né? Como que a gente faria isso? Hipócrates já falava, sabe, Marcelo? Faça do seu alimento o seu melhor remédio. Então, gente, primeira mudança que vocês podem fazer é alimentar, é comer comida de verdade, né? Na comida de verdade, a gente tem um tanto de fitoquímicos que modulam essa barreira intestinal. Uma coisa interessante também que a gente pode usar, a única contraindicação é paciente que tenha câncer, tá? Que esteja em tratamento de câncer, é a glutamina. A glutamina, ela faz um reparo ali da mucosa intestinal que é muito interessante. Pode ser uma coisa já né? A glutamina é um aminoácido que vai ajudar a fazer com que aquela barreira volte a ser uma barreira apertadinha, né? Que é a atividade física, né? Porque a atividade física, ela melhora a peristalse do intestino, né? À medida que você vai movimentando ali. Qualquer hábito que você faça para gerenciar o estresse, né? Porque o cortisol também atua ali a nível de microbiota intestinal. E eu não falei sobre isso, mas assim, a gente tem mais DNA bacteriano no nosso organismo do que humano, né? Porque a gente tem um microbioma intestinal ali que é extremamente importante para a gente, que trabalha junto com a gente, que produz coisas para o nosso organismo, sabe? Então, cultivar esse microbioma, uma das coisas que melhora o microbioma, né, melhora as bactérias boas ali no intestino, é diversidade de alimentação, tá? Isso eu não falei, isso é muito importante. Às vezes a gente entra achando que está comendo uma alimentação saudável e come todos os dias a mesma coisa. Isso não é interessante. O nosso corpo, ele tem que... É aquela história do colorir o prato. Então, a gente precisa de uma diversidade para poder alimentar essas bactérias aí de maneira adequada também. Ok? Ótimo. Muito bom, Mário. Fazer uma analogia final que é interessante aqui também, que nós, como empresa de tecnologia, né, nós trabalhamos inicialmente com uma tecnologia que ela olhava o passado e informava para o gestor o que ocorreu e ele, então, entendia o que aconteceu na empresa dele. E isso, com o tempo, ficou defasado, né? A gente teve que mudar a nossa tecnologia e nós tivemos que acrescentar a inteligência artificial, né? O machine learning, outras coisas mais, predição, para poder que o gestor ele tomasse decisão ali com algo que iria ocorrer, que vai ocorrer na empresa dele, e não só efetivamente naquilo que já ocorreu, né? Porque isso é que vai fazer a diferença, é isso que vai fazer para ele a tomada de boas decisões. Eu vou trazer isso para o nosso corpo também.
Antigamente, nós tínhamos uma medicina que ela tratava o ocorrido, né? Eu já estou doente, eu já estou com diabetes, eu já estou com câncer, etc. Agora, o que que eu faço? A medicina evoluiu, não é isso? Nós estamos na medicina do futuro. Então, é uma medicina que ela vai te informar aquilo que você precisa fazer para não chegar a ter aí uma doença ou algo parecido. Essa medicina, vou chamar de preditiva, né? Então, realmente é um paralelo muito importante que a gente tem que fazer e para a gente perceber essa importância dessa prevenção, né? De como é importante a gente tratar isso realmente, não como uma medicina do futuro, mas já sim uma medicina do presente, né? Uma medicina que nós já podemos usá-la, podemos ter em mãos para que a gente evite, né, que na frente nós tenhamos que tratar de situações muito desagradáveis que nós perfeitamente poderíamos evitar com atos simples, como fazer um exercício meia hora por dia, né, como comer arroz e feijão, né? Então, isso é muito importante para a gente. Eu acho que é algo, com certeza, bem mais viável e bem até mais barato do que nós procurarmos à frente tratarmos de algo que nós mesmos causamos a nosso corpo, né? Então, eu queria, doutora Mariana, agradecer muito essa chance que nós tivemos aqui de ouvir tão importantes informações, conselhos, né, e que a gente transforme todas essas informações em conhecimento na nossa vida, né, e que esse conhecimento seja traduzido em nós em saúde. E a gente agradece muito a sua presença aqui na nossa família JDC, nesse dia especial para nós. Eu que agradeço, Marcelo, e adorei a sua analogia. É isso mesmo, é muito mais fácil prevenir, né? É a medicina preventiva, né? Que é a prevenção aí, que né, a gente lida muito melhor com a saúde do que com a doença, sem dúvida nenhuma. Parabéns, parabéns pela analogia. Ô Mari, você pode disponibilizar o seu Instagram aqui para o pessoal te seguir, te acompanhar, e como que a gente entra em contato com você lá no consultório, enfim, para quem quiser aprofundar aí e ter um relacionamento aí maior ou começar um processo aí de tratamento, de cuidado. Cris, eu coloquei no final da palestra, o Instagram é @doutora.marianavilaca, tá? E eu não sei de cor o contato, pensa só. E o contato, eu passo para você também, depois se quiser encaminhar para eles. Profissionais. Acho que é mais fácil, né? É mais fácil. E aí eu te encaminho aí o telefone, tá? Mas vai ser um prazer, estou super à disposição, adoro, posso falar de saúde, assim, horas e horas a fio, isso me dá um prazer muito grande. Obrigada pelo convite. Já está aparecendo aí para a gente. Ô, gente, muito obrigada. Vai ter também a palestra com o Dr. Manuel, que ele é um cardiologista super renomado aqui em Belo Horizonte. Então, todos vocês estão super convidados, já aproveitem as perguntas, podem convidar a família de vocês, que eu acho que é extensivo e é importante o bem-estar, né, do nosso colaborador e também da família dele. Porque, às vezes, assim, tem alguma dúvida, ou alguém da família tem alguma dúvida e queira conhecer um pouquinho mais desse trabalho, né? Como a cardiologia é importante também para a saúde física, né? A gente não vai só para fazer o check-up e também para fazer alguma cirurgia específica, a gente tem que fazer um acompanhamento muito importante. Então, fiquem aí, a gente brevemente vai divulgar aí a próxima palestra. Mari, gratidão, obrigada pelo teu tempo, é uma honra ser sua amiga, é uma honra poder beber do seu conhecimento, viu? Muito obrigada. Cris, a honra é toda minha. Obrigada, viu, gente? Obrigada pelo convite. Obrigado a todos. Até lá. Um beijo, até a próxima, gente.